Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje na liturgia estamos encerrando neste sábado a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Vai se insistir nessa última parte sobre a ligação de afeto entre o apóstolo e essa comunidade. Uma ligação bela, desejada que um pastor estabeleça com o seu povo. Mas veja que isto é um modo redacional comum de se usar no passado, para reforçar o que se diz na carta, e é uma carta de um Paulo mansinho, é um Paulo que está se dirigindo a essa comunidade com gratidão de fato, não escreve uma carta para corrigir, para dar uma bronca na comunidade, mas sobretudo para manifestar a sua ligação de afeto, de amizade. E aqui no final, sobretudo, ele vai insistir sobre isso, sobre essa ajuda que a comunidade prestou para ele, para dizer assim: eu lhes tenho um grande amor, por isso estejam atentos a tudo aquilo que eu coloquei antes na carta, para o bem da comunidade. Assim começa: grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Nós precisamos na vida ter amigos. Vi florescer vosso afeto, e Paulo vai dizer que concretamente já sabia disso antes, mas quando ele estava na prisão e recebe a ajuda da comunidade através do emissário, de um emissário, e Paulo estava próximo ali da comunidade dos filipenses, estava na prisão de Éfeso, então ali se consolidou para Paulo, no momento da sua necessidade, a aproximação dessa comunidade que não o abandonou neste momento, nem em outros momentos. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. De fato, o apóstolo vai dizer em muitos momentos que ele ganhou o pão com o próprio suor, com as suas próprias mãos, que não estava vivendo às custas do evangelho, e que isto era uma atenção em alguns discípulos e mesmo entre os fariseus. Tinha aqueles que se empenhavam, como Paulo, com toda a dedicação pela lei, mas que com o próprio suor, com a própria fadiga, buscavam se sustentar. Tudo posso naquele que me dá força. Esse que dá força ao apóstolo é o Cristo. É a expressão que resume duas coisas. Por um lado, a certeza de que é do Senhor, do Cristo, que vem a força para a nossa vida, para a nossa vocação, para o nosso ministério. É Ele o Senhor, é Ele que é o dispensador, é Ele que nos sustenta no nosso caminhar. Mas que a partir disso, nós não temos mais correntes que nos aprisionem. Nós vamos livremente na certeza de que com essa força que vem do Senhor, nós podemos fazer tudo. A expressão do apóstolo sintetiza a sua missão, porque na verdade nós vemos em Paulo aquele homem que antes um perseguidor, como ele vai dizer na própria carta que nós escutamos, mas depois que não vai medir esforços por causa do evangelho, por causa de Cristo. Vai recordar que em Tessalônica mais de uma vez me enviaste o que eu precisava, não que eu procure presentes. Veja que tem aqui uma diferença muito grande. Paulo podia viver com seus esforços, na prisão naturalmente não precisava de ajuda, mas não saía pedindo presentes, acolhia aquilo que davam e era grato por isso. Nós precisamos, existe até um adágio conhecido que é: quem ajuda a missão merece o prêmio de missionário. Muitos de nós não podem partir em missão, mas é preciso, meus caros, sustentar aqueles que se dedicam ao Evangelho, que deixando uma possibilidade profissional de ganho, uma família, se dedicam ao Evangelho e precisam do sustento da comunidade. É isso que a comunidade dos Filipenses percebe e que então ajuda o apóstolo na sua vida, e ele não está pedindo esses presentes, mas acolhe e é grato. Agora tenho tudo em abundância. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. A gratidão do apóstolo se manifesta não somente no insistir com expressões de agradecimento, mas de no final interceder para que Deus, e já afirmar que Deus vai prover para a comunidade dos filipenses
tudo aquilo que eles precisam. E é um modo, de novo, de manifestar a sua gratidão por tudo aquilo que recebeu daquela comunidade. O Salmo 111, nós assim rezamos: feliz o homem que respeita o Senhor. O motivo desse salmo está como salmo responsorial, é porque aqui vai se falar de que este homem justo, ele reparte com os pobres os seus bens. Contemplamos dessa oração aquilo que a comunidade dos filipenses fez em relação ao apóstolo Paulo. Sua descendência será forte sobre a terra. Feliz o homem caridoso e prestativo, porque jamais vacilará o homem reto. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Depois da parábola do administrador desonesto, nós temos uma série de expressões de Jesus sobre a nossa relação com a riqueza. Um tema importante para os primeiros cristãos e para nós, meus irmãos. Porque, se somos honestos, diante da vida de Jesus, dos santos pobres, diante da pregação do Evangelho, nós devemos ter sempre um certo peso de consciência na nossa relação com as riquezas. Porque as riquezas, elas costumam roubar a nossa vida. Elas começam a entrar na nossa história e cada vez mais ser o nosso Senhor, o nosso Deus. É esse o perigo da riqueza. Na verdade, Jesus vai chamar a riqueza no Evangelho de ídolo, aquilo na onde a pessoa deposita a sua fé. Mas a riqueza tem a força de dividir uma sociedade, de dividir uma família, de colocar uns contra os outros, de produzir em nós a ilusão de que possamos prolongar a nossa vida. Jesus vai dizer assim: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Está comentando a parábola que ouvimos no Evangelho de hoje, de ontem. Por quê? Para Jesus, o dinheiro é sempre um modo desonesto, que é um bem adquirido, ainda que com suor, com esforço, mas se torna nossa propriedade. O perigo muitas vezes é que nós nos tornemos propriedade dos bens. Então a expressão de Jesus: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes coisas. Então, se nós somos fiéis nessas pequenas coisas que em relação ao reino de Deus são insignificantes, se nós soubermos usar as riquezas dessa vida para fazer amigos, nós receberemos bens que a traça não pode causar dano nem a ferrugem. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Quem confiará o reino de Deus? E agora então, a parte mais importante do Evangelho, aonde propriamente fala da relação com o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um ídolo exigente, que quer sempre ser bajulado, quer sempre ser cultuado. E vai assumindo na nossa vida um senhorio que vai se tornando mais importante do que Deus, do que as pessoas, do que nós mesmos. Tem pessoas que estão terminando a sua vida ali na velhice, que estão ainda sem muita perspectiva de vida, mas ainda estão lutando pela riqueza. E a riqueza não foi usada para fazer amigos, para a partilha. Ora, os fariseus, eles ficavam indignados com esse modo de Jesus falar, porque eram amigos da riqueza, riam, e Jesus vai dizer: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. O que é importante para os homens, a riqueza, é detestável para Deus, se não serve para fazer amigos, para partilhar com os pobres, com os necessitados deste mundo. Na antífona de comunhão dessa semana, nós assim rezamos: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Que tudo aquilo que nós temos, também os bens materiais, sirvam para que nós possamos caminhar para o Senhor.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.